Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Crovesi. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre microbiota e detox. Qual a relação desses dois? Então, bora lá? Bom, meu povo, é o seguinte. Tem nutricionista que ama detox, tem nutricionista que tem um certo ranço da detox. Isso é uma realidade. E por que que isso acontece? Porque, de fato, o detox, se tornou algo muito popular e foi distorcido, como toda estratégia nutricional, como toda coisa que tem um embasamento científico, acaba sendo distorcido pelo público geral, por pessoas mais leigas. E a coisa acaba saindo um pouco do controle, né? E se tornando algo que não é. Então, o detox hoje, ele é banalizado e é resumido a pura e simplesmente tomar um suco verde. E quem é profissional, quem estuda, quem é da área da saúde, entende toda essa questão do detox, da detoxificação, sabe que não é isso que é detoxificar. O nosso corpo tem um sistema natural que vai promover a detoxificação, ou seja, diariamente a gente está exposto a vários elementos que são tóxicos para o nosso corpo e, se a gente acumular, pode levar à falha de várias funções e até mesmo ao óbito, né? O indivíduo não sobreviver. Então, dessa forma, o nosso corpo, como é muito inteligente, ele tem um sistema para eliminar essas substâncias, para que elas não se acumulem, e para que assim a gente consiga sobreviver e viver muito tempo. Essas substâncias a gente está exposto de várias formas, seja no ar, seja via eletrônicos, alimentação, maquiagem, cosméticos, coisas que a gente utiliza, passar na pele, passar no cabelo, come, ingere, enfim. De várias formas a gente tem contato com essas substâncias. E um dos meios onde a gente tem maior contato é via alimentação. Alimentos contaminados com várias substâncias que podem ser nocivas para o nosso corpo e a gente precisa desse sistema para eliminar essas substâncias. O grande órgão protagonista da detoxificação é o fígado, onde a gente tem ali 3 fases reconhecidas da detoxificação, onde a fase 1 e fase 2, elas são realizadas no fígado, e a fase 3, ela diz respeito à eliminação dessas substâncias do organismo. Então, para a gente dizer que o processo de detoxificação ele foi efetivo, a gente precisa ter eliminação completa da substância, porque uma vez que ela passou por essa fase 1, fase 2 e continuou lá circulando pelo corpo, a gente não conseguiu eliminar, ela ainda pode fazer um certo estrago ali no organismo. Então, no fígado, a gente tem essas 2 fases acontecendo ativamente. E, para que elas funcionem, a gente precisa de alguns nutrientes específicos e importantes para que tudo funcione muito bem. E quando a gente fala de detox como estratégia, não é que a gente vai fazer algo excepcional, vai fazer uma desintoxicação diferenciada, paranormal, que o nosso corpo não faz naturalmente. A gente vai dar o substrato necessário para que o nosso corpo consiga fazer esse processo natural que a gente já veio de fábrica com ele. Então, não tem essa de dar um upgrade e de inventar algo que não existe. O sistema já funciona, tá ali. Algumas pessoas funcionam melhor porque elas têm uma alimentação mais equilibrada, elas não se expõem a tantos xenobióticos, e outras pessoas não têm essas condições muito benéficas e precisam ali de um upgrade para, assim, amigo, funcione, por favor, vamos funcionar bem, tô te oferecendo o que você precisa para você cumprir seu papel. Bom, mas aí, eu falei nisso que eu falar de microbiota, o que que tem a ver microbiota com o raio da detoxificação? Bom, vou te contar aqui um segredo que talvez você não saiba. Se você não é uma estudiosa do detox, se você não se aprofundou, se você tem ranço do detox,
vou fazer você mudar de ideia nesse momento. E aí eu já aproveito e peço o seguinte, no final do vídeo, se eu te fizer mudar de ideia, coloca aqui embaixo, mudei de ideia, porque eu vou querer saber as pessoas que ampliaram sua visão com esse conhecimento maravilhoso que está sendo compartilhado com Voz MC. Bom, vamos voltar lá, meu anjo. É o seguinte, a microbiota, ela vai ser importante em 2 momentos da fase detox. Ela participa da fase 0. Lembra que eu comentei que tínhamos 3 fases? 1, 2 e 3? Pois é, a gente tem agora uma fase 0. Tá tudo bem. E também ela vai ser importante na fase 3, que é de eliminação. Vamos entender então como esses serizinhos pequenininhos, microscópicos, são importantes no detox, antes de ir pro fígado e depois que ele sai. Bom, no primeiro momento, a gente tem o intestino sendo responsável por 20% da detoxificação. Então, vamos dizer que ele faz meio que uma triagem, de uma forma bem generalista, para ficar mais fácil de visualizar, das substâncias que vão entrar e que vão precisar passar pela detoxificação no fígado. O fígado, ele faz 80%, então por isso que ele acaba sendo protagonista. Então, no próprio intestino, a gente tem alguns citocromos que fazem já essa metabolização e eliminação direta via fezes, ponto. E resolve o rolê ali. E para isso, a gente precisa ter uma integridade da barreira intestinal. Então, as células têm que estar funcionando adequadamente para esse sistema funcionar. A gente precisa ter uma barreira intestinal íntegra, porque quando a gente tem o aumento dessa permeabilidade, a gente permite uma maior facilidade dessas substâncias entrarem dentro do nosso corpo sem ter esse processo seletivo que o intestino acaba fazendo, e aí é que entra a microbiota. A microbiota equilibrada, ela ajuda a manter essa barreira íntegra. Quando a gente tem um desequilíbrio, com aumento de bactérias pró-inflamatórias, bactérias patógenas, a gente tem um aumento dessa barreira intestinal, aumento dessa permeabilidade da barreira intestinal, comprometendo esse sistema. E temos um outro ponto negativo. Quando a gente perde essa seletividade, naturalmente mais substâncias xenobióticas podem entrar no nosso corpo sem antes passar por esse processo de detoxificação no intestino. E se a gente tem um aumento de bactérias pró-inflamatórias que estão produzindo substâncias de caráter inflamatório que vão gerar uma resposta inflamatória, essas substâncias também são nocivas para a gente. E isso acaba sobrecarregando o fígado, porque além de detoxificar as substâncias que atualmente a gente já está em contato, ele vai precisar detoxificar o produto dessas bactérias que não deveria de estar ali. Então, isso é um ponto negativo e a gente pode ter uma falha nesse sistema e ele não conseguir detoxificar todas essas substâncias às quais ele está exposto e comprometer esse sistema. Um outro ponto é que quando a gente pensa em suplementar esses nutrientes importantes na fase 1 e na fase 2, se a gente não tem essa integridade de barreira, a absorção desses nutrientes vai ser falha e muitos deles vão acabar sendo eliminados sem ser absorvidos. Então, a gente também precisa pensar nessa barreira para poder oferecer o substrato para que tenha um funcionamento adequado ali desse sistema detox, tá? Um outro ponto é que a própria microbiota, os próprios micro-organismos, eles podem metabolizar alguns xenobióticos, como medicamentos, alimentos, e já nessa própria metabolização favorecer a eliminação dessas substâncias. Então, esse é um outro ponto de contribuição da microbiota. Esses seriam pontos importantes do antes de essas substâncias entrarem em circulação, que faz parte, então, dessa fase 0 da detoxificação natural do corpo. E na parte de eliminação, quando a gente tem ali um funcionamento adequado do intestino, onde a pessoa tem um hábito intestinal diário, ou no máximo estourando dias alternados, a gente tem a eliminação dessas substâncias de forma correta, né? Porque é um dos mecanismos de eliminação. Então, depois que a substância passa pela fase 1, passa pela fase 2, sai da célula, ele vai ser eliminado via bile, que vai ficar concentrado lá na vesícula biliar e que vai ser excretado para o intestino via bile, que vai ter que cumprir o seu papel lá, né? E também eliminar essas substâncias nocivas.
Então, essa é a forma de eliminação dessas substâncias do fígado para fora do nosso corpo. Se a gente tem o intestino constipado, o que a gente vai ter? O tempo de contato daquelas substâncias que deveriam ser eliminadas com a microbiota, com as células intestinais, aumenta. E isso pode aumentar a suscetibilidade de aquela substância entrar novamente no nosso corpo e ter que ser remetabolizada, porque a microbiota vai continuar utilizando os substratos do bolo fecal antes dele ser eliminado. Porque a gente tem microbiota naquela região ali. E aí ela vai continuar ali em contato com essas substâncias, metabolizando, e elas podem ser absorvidas novamente, entrar na corrente sanguínea e ter que passar por todo o processo novamente. Então, a importância da microbiota na fase 0 e na fase 3, para que a gente tenha um bom processo de detoxificação. Logo, quando você pensa numa estratégia de detox, quando você pensa em alguns pacientes onde é importante a gente otimizar esse sistema, por exemplo, mulheres que têm predominância estrogênica, como no caso da endometriose, a gente tem que pensar nessa situação. Pessoas que usam muitas medicações, e aí a gente tem que ter um pouco de cuidado para a gente não fazer o detox e acabar reduzindo o tempo de eficácia da medicação. Então, pacientes em tratamento quimioterápico, algumas medicações a gente tem que ter uma certa cautela e avaliar caso a caso sobre essa questão do tempo de ação da medicação para a gente não influenciar negativamente e atrapalhar o tratamento. Então, a gente também tem que pensar nessa situação. Mas, em alguns pacientes, é interessante a gente focar na detoxificação, né, em que esse sistema funcione bem. E quando a gente está falando dessa equação detox, não só dar os substratos para fase 1 e fase 2 funcionarem muito bem, mas também pensar no intestino como fase 0 e fase 3, para que a gente tenha todo esse processo funcionando de forma harmônica e que o objetivo final, que é eliminar essas substâncias nocivas, sejam feitas da forma correta e adequada, e a gente tem os benefícios disso, que vai ser ali mais disposição, melhora de alguns sintomas que podem ser ocasionados pelo acúmulo dessas substâncias no corpo. Lembrando que os xenobióticos, eles são lipofílicos, então eles tendem a se acumular na gordura, ter essa afinidade com a gordura, e isso acaba sendo difícil de eliminar quando ele faz esse link com a gordura. Então, por isso que o sistema detox, ele tem que funcionar bem e ele tem essa importância para impedir o acúmulo dessas substâncias que podem agir de forma tanto levando ao desenvolvimento de algumas doenças, como alguns tipos de câncer, até mesmo atrapalhando o sistema endócrino, né? Porque algumas substâncias são similares a alguns hormônios produzidos pelo nosso corpo, e aí ele se liga ali ao receptor do hormônio, e o hormônio não consegue se ligar e fazer o seu papel. E aí isso pode atrapalhar ali o funcionamento do corpo de forma adequada, até atrapalhar um emagrecimento, atrapalhar uma mulher a engravidar. Então a gente precisa ter atenção nesse sistema natural do nosso corpo e favorecer o funcionamento adequado dele. Bom, Nutri, eu espero do fundo do coração, se você é aquele público que tem ranço, que não acredita no detox, que você veja esse olhar diferenciado, porque realmente a coisa toda ficou muito banal e não é assim que a coisa funciona. Ela foi implementada, né, disseminada como dessa forma, mas não é assim que ela funciona. Então a gente precisa entender a importância desse sistema e como ajudar ele a funcionar a favor ali do paciente, para que o tratamento dele seja positivo e ele tenha os resultados que ele quer alcançar. Um grande beijo, até a próxima, tchau!